noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Eduardo. Nós vamos falar hoje sobre o bem e o mal. Não é um assunto tão difícil, né? Mas vamos ver o que o Kardec nos trouxe a respeito desse tema aí do bem e do mal. Então vamos lá. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Tá bom. Aqui na primeira, o Kardec nos fala na Gênesis, capítulo 3, ele vai falar sobre o bem e o mal. E lá ele fala que o mal não existe. O que Deus criou foi o bem. E nós é que acabamos infringindo a lei de Deus e aí acontece o mal. Aí vamos para a segunda questão aqui. Onde está a lei de Deus? A gente já viu isso daqui, o Norinho falou acho que há 2 semanas atrás ou 1 semana atrás. A lei de Deus está na nossa consciência. Está na questão 621. Então todos nós trazemos a lei de Deus na consciência. Então o fato de ocorrer o mal é porque a gente simplesmente não segue a lei de Deus. Porque se segue a lei de Deus, é tudo o bem. Só vai sair o bem. Foi o que Deus criou. Só a lei moral, a lei natural, né? E a gente tem que seguir. O homem, por si mesmo, tem os meios para distinguir o que é o bem e o que é mal? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. É o que nós falamos, né? Como é que a gente vai distinguir o bem do mal? Vamos pegar lá no Evangelho, o que Jesus falou? Ele resumiu as leis de Moisés em 2, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como é que nós vamos distinguir? É só pensar assim, eu vou fazer determinada coisa. Eu quero que alguém faça aquilo para mim, ou eu vou me ofender com aquilo, vai fazer mal para mim. Se alguém fizer para mim, não vai ser legal. Então, aí a gente consegue decidir. Então, isso não é o bom. Então, é só pensar nisso. Fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. É isso aí, né, que nós falamos. Aí Jesus ainda na época ele contou a história do bom samaritano, né? Que tinha um homem caído no chão e passou o sacerdote, atravessou a rua, o outro atravessou a rua também, o levita. Aí veio o samaritano, não perguntou nada para ele quem ele era, quem deixava de ser, se era judeu, se era samaritano, não quis saber. Aí pegou e cuidou do homem lá, levou ele para uma estalagem, ainda deu umas moedas, acho que lá não sei quanto que está falando no Evangelho, mas deixou um dinheiro para o cara da estalagem para cuidar dele. E se precisasse alguma coisa, na volta que ele ia recompor para o rapaz lá da estalagem. Então, basicamente é isso. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? É isso aí. E quando a caridade é questionada, ela chega tarde. Ela chega atrasado. Então, a gente não tem que questionar quando nos pedem alguma coisa. A gente tem que dar, né? Só isso. Uma forma de praticar o bem. A partir do momento que você vai fazer o bem, você fica pensando, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que é isso? Ah, mas o fulano está assim, mas ele aprontou isso, aprontou aquilo. Aí a gente pensa às vezes, né? A gente pode pensar. Será que ele está assim porque numa vida passada ele fez determinada coisa? Blá, blá, blá. A gente fica minhocando as coisas na cabeça. Mas a gente também tem um lugar aí que fala que a gente tem que aliviar o mal do outro, independente de qualquer coisa. Então a gente tem que procurar a caridade. Vamos fazer o bem? Vamos. Independente do que possa ter acontecido com ele, não cabe a nós julgar ninguém, né? É simplesmente fazer por fazer, pelo impulso do nosso coração, pela vontade de fazer. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punido.
é o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades e quando ele a ultrapassa é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. Aí ele está falando de alimento, né? Se comeis muito, quando comeis muito. Mas não é só comida não, né, gente? Tudo que aquilo que a gente abusa, que nem, quando a gente é mais novo, assim, a gente vai para as baladas, passa a noite acordado, vai trabalhar direto. Quantas vezes isso aí não aconteceu? Isso tudo é desgaste do nosso organismo, a gente está exagerando. Então, tudo aquilo que a gente for fazer e está exagerando, vai fazer mal. Está falando ali, ó, quando ultrapassais, sois punidos. E eu vou levar não só para essa parte de alimentação, o cuidado do nosso corpo. Vamos levar para um lado, vamos dizer, financeiro. Acho que tem uma questão lá na frente que podia falar isso, mas vamos falar agora. Vamos dizer que a pessoa sempre teve poucos recursos financeiros. De repente, do nada, arrumou um emprego bom, foi promovido, começou a ganhar dinheiro, aquela coisa está indo que está uma beleza. E daí ele começa a acumular dinheiro, acumular dinheiro. Eu quero casa, eu quero outra casa, eu quero carro, eu quero 5, 6 carros, não sei o quê. Tudo isso ele não precisa disso, na verdade, né? Aí vem alguém pedir uma esmola, ele começa, não posso dar, não posso ajudar, porque eu estou juntando dinheiro aqui para o meu filho, alguma coisa parecida. Quer dizer, ele está escondendo, na verdade, o que ele tá fazendo, o quê? Ensinando para o filho dele a ser um cara mesquinho. Então ele não quer dar, ele quer segurar, quer juntar. E a gente vê que isso aí não precisa. Às vezes a pessoa vai embora, trabalha igual um maluco para cuidar do dinheiro, vira escravo do dinheiro, do dia para a noite, pum, um infarto, acabou. E aí? E a gente arruma um monte de desculpa para não ajudar. Então a gente constrói uma jornada de possibilidades para não ajudar o outro. Ajudar, né? Agora tem outra coisa ainda. Aquele que foi um dia, vamos dizer, pobre ou com poucos recursos, passa a ter dinheiro e passa a não ajudar aquele que tem necessidade, esse aí é mais culpado do que aquele que já nasceu em berço de ouro e rico. Então, aquele que passou apertado lá atrás, ele sabe o sofrimento que foi. Então, ele tem a obrigação moral de ajudar aquele outro, porque ele passou por aquilo, ele sabe o quanto é sofrido. Agora, aquele que já nasceu em berço de ouro, ele não sabe o que o outro passa. Então, ele é menos culpado do que aquele que um dia foi pobre e que um dia não ajudou. Porque o mal está na natureza das coisas. Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, questão 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Na questão 119. Aí que está, no final. Por isso que há a união do espírito com o corpo. Por quê? A gente está aqui num planeta de provas e expiações. Então, eu costumo falar que é uma escola, é um hospital e é um presídio também. É as três coisas ao mesmo tempo. Mas vamos dizer que uma escola, você aprende uma série de coisas, estuda para fazer uma prova, né? Para ver se realmente você assimilou aquilo. É a mesma coisa a gente no plano espiritual. Aprendemos um monte de coisa. E muito mais do que quando está encarnado, né? Porque o corpo bloqueia tudo. Então você sabe muito. Então você vai ter que vir aqui testar e ver se realmente você tem condição de tocar, né? Daquele jeito. Por isso que ele fala aqui. Por isso que há a união do espírito com o corpo. Eles foram criados simples e ignorantes. Precisamos também aqui na Terra, acontecesse o quê? O mal, né? Aqui tem muito mal. Tem muita situação que a gente passa, que a gente fica maluco da vida. Mas tudo isso é para que a gente possa aprender. Ele fala bem ali, é preciso que conheça o bem e conheça o mal. Não é preciso que a gente permaneça no mal e que persista no mal, mas a gente precisa saber os dois lados. Então, aquele que pratica o bem, ele tem que saber o que é mal e o que é bem, e ele tem que saber fazer essa escolha. Pelo livre-arbítrio nosso, se escolher ir pelo mal, o caminho para a evolução é muito mais longo. Às vezes, eu vou contar uma história daqui a pouco, mas às vezes 1 minuto de uma bobeira nossa custa muito, muito tempo. Eu vou contar essa história daqui a pouquinho. E aqui deixa eu aproveitar, Eduardo, só um minutinho. Tem o livro Céu e Inferno. Ele é muito bom esse livro, é muito, muito legal. A primeira parte, Kardec fala um monte sobre a doutrina espírita, e a segunda parte é muito interessante, que tem um monte de declaração de espíritos. Espíritos que estão no plano espiritual de bem, espíritos que estão lá sofrendo. Então tem uma série de espíritos suicidas,
tem declaração deles, o Kardec acaba entrevistando todos eles, né? E também tem lá o Código Penal da Vida Futura, está no capítulo 8, é das penas futuras, na verdade, né? E tem o Código Penal da Vida Futura. São 32 ou 33 itens, se não me engano, mas o Kardec depois resume no último item lá em 3 frases lá, né? Então é muito interessante a gente ler isso. As histórias que tem lá no final é muito legal da gente ver, para a gente conhecer o que aconteceu com eles. É um aprendizado para a gente ficar esperto e não correr no mesmo erro. E também no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item lá chama Sede Perfeitos. Dentro do Sede Perfeitos tem lá o homem de bem. Não dá para falar que é um monte de coisa, né? E ainda ele diz que não está tudo ali, né? Então não dá para a gente comentar. Então depois vocês pegam, chegam em casa e vê lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e o livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno é legal vocês lerem tudo, ele é pequenininho, fininho, e tem muita história interessante lá para a gente conhecer. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme. Essas diferentes posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que a tudo se aplica. E aí vem a explicação do Kardec. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ela está conforme a lei de Deus, e essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou de convenção. Aí é aquela história que eu acabei falando, né? Da pessoa que acaba saindo lá de baixo, acaba enriquecendo de repente e vira as costas para aquele que está lá embaixo. E aí o que acontece? Eu conheci uma pessoa, que eu não vou falar o nome, era um jogador de futebol. Aí um dia a gente ia para um determinado lugar. Nós estávamos em 3 ou 4 pessoas, só que antes disso ele tinha que ir num outro lugar, numa festa lá de um casamento. Ele falou, eu preciso ir, não tem jeito. E ele estava, né, todo vestido ali, de um paletó e tal, estava bem, assim, nada exorbitante. E eu falei, pô, mas precisa tudo isso, né? Porque depois ele foi fazer uma compra, comprou um mundaréu de roupa, gastou uma grana danada. Precisa, ele falou, porque onde eu vivo, no meio que eu vivo, se eu não me vestir de acordo com eles, eles me criticam. E eu vi nesse dia do casamento que o pessoal chegou tirando sarro dele por causa do jeito que ele estava vestido. Mas estava vestido normal, com um paletó, tranquilo. E o pessoal tirando sarro porque não era de marca, porque não era isso, não era aquilo. Aí ele acabou fazendo uma compra muito grande de roupa, né? Eu até vai um exagero esse negócio, mas tem que usar por causa... Está falando aqui, a convenção, ó, as necessidades artificiais. Ele não precisava daquilo. Mas por quê? Porque os outros não encher o saco dele, eles não ficarem, vamos dizer assim, alugando ele ou tirando sarro, essas coisas. Ele acabou comprando porque o meio que ele vivia era isso daí, né? Então, a gente tem que ser nós mesmos. O meio é o meio. O importante é o que a gente faz de bem para os outros e o que faz de bem para nós mesmos. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. O selvagem, que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana, é culpável? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante, que se abandona aos seus instintos. Antes disso aí para frente, que nós vamos falar um pouco mais detalhado desse assunto, isso é aquilo que eu falei, né? Aquele que abandona os seus instintos é como aquele que era pobre, acabou ficando rico e abandona e vira as costas para aquele. Mas ele faz assim, para a gente, o mal depende da vontade, o bem depende da vontade da gente. O homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz.
Aí nós vamos lá no Evangelho, quando Jesus estava com Pilatos, os sacerdotes falavam assim que tinha que matar ele, crucificar ele, porque ele tinha desobedecido a lei dele lá, falava que era filho de Deus. Aí o Pilatos não sabia, se assustou, chamou Jesus para dentro de novo e falou: quem és tu? Né? E ele não falava nada. Você não vai falar nada, eu tenho o poder de te crucificar ou de te soltar. E Jesus falou: não tens nenhum poder sobre mim se do alto não for lhe dado. E mais culpável é aquele que me entregou para vós. Então, mais culpado era os sacerdotes que estavam entregando Jesus. Não que Pilatos não fosse culpado, né? Mas os sacerdotes tinham mais culpa do que o Pilatos que tinha culpa. Vamos seguir aí. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Essa aí é boa. Você quer ler? Muito Lucas 12, 47 e 48, vai lá. Muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Vim a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. João 9, 39 a 41. E aí, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então, aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Aí é uma passagem que Jesus estava ensinando, e ele falou que ele veio, que a justiça dele era para que os cegos vissem, né? Alguma coisa assim, né? E ele fala assim, muito pedirá aquele que houver dado, maiores contas serão tomadas, aquele mais coisas haja confiado. Nós já falamos sobre isso. Aquele que tem mais conhecimento, ele é mais responsável. Né? Então, assim, tem conhecimento, não pratica esse conhecimento, ele é mais responsável. E aqui no final era assim, ele estava falando, pessoal, vim a esse mundo para exercer um juízo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí o sacerdote ouvindo, quer dizer que nós também somos cegos? Porque o que ele estava falando de ver e não ver aí era o conhecimento da lei. Né? Então era isso que ele estava falando. Aí Jesus fala para ele, se fosseis cegos, não terias pecado. Ou seja, você conhece a lei, né? Então você não é cego, mas você não cumpre a lei, então você tem pecado. Mas agora dizeis que vedes, é por isso que em vós permanece o vosso pecado. É a mesma coisa a gente. A gente conhece, está conhecendo, está aprendendo, e se a gente errar ou cometer algum erro, praticar o mal, a gente está no pecado. E muito mais será cobrado da gente que conhece do que daquele que não conhece. Cartas e Crônicas, essa história é boa. Cartas e Crônicas, Francisco de Cândido Xavier, do Espírito Irmão X, Consciência Espírita. O que aconteceu aqui? Kardec um dia desdobrou num sonho lúcido, desdobrou, e um mentor lá pegou ele e levou para uma região muito tenebrosa, um umbral, né? E muitos gritos, choro, aquele desespero total, e Kardec começa a perguntar, jazem aqui os crucificados, os crucificadores de Jesus? Desconheciam a essência, diz que não, né? Desconheciam a essência, na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a desembaraçarem do remorso, em abençoadas reencarnações se resgataram perante a lei. Aí ele pergunta, então são quem? Os imperadores romanos que estão aí gritando tudo? Também não. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico. Então, assim, lembra que Jesus na cruz falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Então, assim, não sabe o que faz, mas tinha a culpa, né? Não é porque não sabia o que faz ou porque é cego, vamos dizer assim, não vai ter culpa. Vai, mas é menos culpado. Vamos para a próxima. Kardec continua a conversa. Aí ele pergunta de Gengis Khan, tudo, também não era. Então, dizei-me, rogou Kardec, sofredores são estes cujos gemidos e imprecações me cortam a alma. Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram no mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Então, isso está nesse livro aí, Cartas e Crônicas, né? Que é o Kardec desdobrando e tendo conversa com esse mentor espiritual, e esse mentor levou ele para essa região. E nós temos algo muito parecido, que está lá no vídeo nosso do Eurípides Barçanufo, que está no canal nosso, que também Eurípides se desdobrou,
encontrou Jesus chorando, né? Até ele descobrir que era Jesus, ele tentava falar com Jesus e Jesus não respondia, né? Por que choras, mestre? São pelo ladrão, aquelas coisas todas. E Jesus não chorava por isso, ele chorava pelos descrentes do mundo, aqueles que conheciam a palavra e não praticavam. A mesma coisa que foi falada aqui. Está lá no nosso vídeo do Eurípides Barçanufo. Então, nossa responsabilidade, a gente conhece mais. Então, se a gente errar, a gente tem que considerar que tem mais pecado, né? Quando a gente fala em pecar, cometer um pecado ou cometer um erro, vamos dizer assim, o que é ser punido? Você vai ter que reparar aquilo lá. Então, eu vou aproveitar agora e contar a história que eu ia contar. Está no livro Ação e Reação, capítulo é o 9 ou 7. Está lá a história de Silas, era o mentor do André Luiz lá no plano espiritual. E eles começaram a conversar com o Silas, tal. De repente o Silas começa a contar a história dele. É uma história muito interessante, depois quem tiver a oportunidade de ler lá. Mas assim, o Silas, ele foi estudar medicina, a mãe dele exigiu não, a mãe dele recomendou, ele gostou, tal, foi lá estudar medicina, eles tinham muito poder aquisitivo. Antes dele se formar um pouquinho, a mãe dele acabou desencarnando, né? Mas ele acabou se formando, tal, mas ele estava de olho era na fortuna, que o pai dele era bem, né? Ele nunca exerceu a medicina. O pai dele tinha recursos, era advogado, tal, então ele ia ficar com a grana da família. Estava de olho nisso, era filho único. Só que o pai, com 60 anos, resolveu casar de novo. E a moça tinha uns 30. E aí ele já ficou invocado que a mulher ia pegar a herança dele, né? Então ele já não queria. E começou a querer articular alguma coisa. Bom, indo mais para frente, resumindo lá, o primo da moça, ele conheceu um primo da moça, que um dia foi namorado dela. E aí ele começou a se juntar o primo com ela, né? Chamava o primo para casa dele e tal. Começou a forçar um jeito para que o primo conseguisse conquistar ela de novo. E o pai casado com ela. Bom, fez que fez, depois de um certo tempo, 1 ano, se não me engano, ele acabou que conseguiu, né, dobrar a moça lá, e estavam num quarto na casa deles. E o que aconteceu? O Silas foi lá, pegou o pai e mostrou para o pai o que estava acontecendo. Só que o Silas arquitetou tudo isso, justamente para o pai se separar. Bom, depois de, acho que 1 ou 2 semanas, se não me engano, acho que depois de 2 semanas, a moça acabou morrendo, se suicidou. Então, suicidou. Aí, depois de 2 meses, o pai acabou desencarnando também. Só que antes do pai desencarnar, o que o pai confessou para o Silas? Que a moça não se envenenou, não. Que foi ele que envenenou a moça. Ele matou a moça. E o Silas chorava, assim, de alegria, né? Porque ele ia ficar com a fortuna toda, ela não estava mais. Mas, no fim, o pai dele confessou que ele acabou matando e ele ficou totalmente desconcertado. Foi para a Europa um tempo, depois veio para o Brasil, não conseguiu mais ficar na casa dele, porque aquela memória ficava pegando ele, né? Até que um belo dia ele foi morar na casa de um amigo do pai lá. Ficou um tempo lá e ele estava com dores de estômago e tal, em vez de tomar... Eu não lembro o nome agora. Hã? Sal de fruta aí, não? Pode ser, vai. Em vez de tomar o sal de fruta, o que ele tomou? Ele tomou um veneno arsênico, acho que ele tomou o veneno por engano. E aí acharam que ele tinha se suicidado também, porque era um rico, né? Não precisava de dinheiro, o cara estava entediado, então achou que ele tinha se suicidado. Bom, foi para o plano espiritual, sofreu pra caramba, tal, encontrou o pai dele. Só que o que tinha que acontecer? Ele tinha que acertar os ponteiros com a moça. Jesus não fala para a gente acertar no caminho, enquanto estiver no caminho com o nosso inimigo, tal. Então ele precisava ter feito isso na época lá atrás, mas ele não fez, não deu, né? Ele arquitetou tudo isso aí. E daí ele estava sofrendo procurando a moça. E ele era um mentor espiritual, hein? Para você ter o acesso que ele tinha. E o André Luiz, o Hilário, acho que era o outro, se não me engano, que estava junto, perguntou, mas por que você não pede para os outros orientadores, tal? Ele falou que o aluno não tinha que pedir ajuda ao professor, o aluno tinha que se virar sozinho. E ele procurava a moça no plano espiritual, porque a mãe dele estava num plano elevado, não precisava mais encarnar, mas a mãe ia encarnar com o pai, e os dois tinham a culpa no cartório aí, tanto ele quanto o pai. O pai matou a moça, mas tudo foi ele que levou a situação, então ele tinha responsabilidade no negócio. Então a mãe ia reencarnar de novo com o pai, os dois iam ser filhos, né? Tanto a moça quanto o Silas. A moça ia vir adoentada pelo problema dela ter tomado veneno, e ele ia ser médico de novo e ele ia acabar cuidando da irmã, né? Ia ser um irmão mais velho, ia amparar ela pela doença dela. Só que o problema maior dele, e a grande frustração dele, é que ele não encontrava a moça. Como é que ele vai se redimir do negócio? Então, às vezes, é o que eu falei lá, às vezes um minutinho de bobeira que a gente dá, sei lá, uma explosão de raiva, alguma coisa assim, não sei o quê. Olha o que aconteceu. Lógico que a gente não está falando do extremo de chegar e arquitetar a morte de ninguém, né? Mas, no fundo, o Silas não estava querendo arquitetar a morte dela. Ele estava querendo o quê? Que o pai pegou aquele flagrante, ela traindo o pai, né? E imaginou que o pai ia descartar ela, separar dela, alguma coisa assim, né? Aí tudo estava resolvido, tranquilo, mas não deixou de fazer o mal.
mas o pai acabou matando a moça. Né? Então ele é responsável pelo mal que ele fez e toda a consequência que o mal gera, a gente também tem que responder por tudo aquilo que gerou aquele mal que a gente praticou. Né? Então é isso aí. Agora a gente tem que pensar nisso, exatamente como o Eduardo falou, nós não vamos pensar em não fazer, porque é pecado, porque eu vou ser punido. Mas a gente tem que saber, dentro de nós, o que eu falei, nós temos na consciência a lei de Deus. Então a gente sabe o que pode fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer. E pensar pelo que Jesus nos disse, né? Quer que faça para mim? Não, não quero. Então não vou fazer para o outro. É simples assim, é só raciocinar desse jeito que não tem problema nenhum. Mas eventualmente, se a gente deslizar, a gente sabe que um dia vai ter que retornar para reparar. O maior prêmio é o sono dos justos. Exato. Ó, parou na 638, vamos deixar para o Norinho agora. Nós já falamos muito do mal, deixa ele falar do bem agora. Vamos voltar agora para casa, certamente melhores do que chegamos. Que Jesus esteja conosco.